pastor, eu acho que uns 20 anos. Minha infância foi toda aqui na Vila Góes, minha família, e passei várias vezes aqui, mas nunca tinha entrado nessa igreja. E também na época eu ainda não era crente ainda, mas o senhor vê que coisa, né? Depois de, sei lá, mais de 30 anos, aí quando o Manuel mandou para mim o convite, eu estava bem crente que era no Polo Centro. Aí eu falei para minha irmã, vou pregar na igreja no Polo Centro, perto disso aí. Aí ela não sei de onde que eu tirei, que era no Polo Centro. Então quando ele mandou a localização que eu vi que era na Vila Góes, eu falei, eu conheço essa igreja. Então assim, uma satisfação, né, estar aqui, agradeço demais o convite. E eu peço aos irmãos que seja terra fértil, que venhamos abrir os nossos corações, porque assim como eu acredito, eu todas as noites, ou às vezes no trabalho orando, eu peço ao Senhor, eu falo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Muitas das vezes nós questionando o que está acontecendo, o que eu estou passando, me dá uma luz, me dá uma direção. Então nós ficamos, questionando isso para que o Senhor venha falar conosco. Mas quando Ele vai falar, nosso coração está fechado. Então muitas pessoas hoje pediram ao Senhor para que o Senhor viesse falar com eles. E eles poderiam estar aqui escutando a voz do Senhor. E é interessante que o Senhor responde. Ele responde a você, responde a mim, da forma dele. Mas para que nós venhamos conhecer a voz do Senhor, nós precisamos estar sensível a essa voz, a esses chamados. Mas as adversidades do dia a dia, ela muitas das vezes, ela nos pressiona, ela nos oprime e ela ofusca, ela mistura a voz do Senhor e nós não conseguimos então reconhecer. E uma das funções de Satanás é confundir a sua mente, a minha mente. Uma das funções dele é quando o Senhor fala com você, ele lançar dúvida no teu coração e falar para você não é o Senhor, isso é coisa da sua cabeça, não é Ele que fala contigo, é você que quer tanto escutar isso e acha que o Senhor está falando. E nós, na nossa correria do dia a dia, muitas das vezes damos ouvido a isso. Então a palavra do Senhor fala, olha, no final dos tempos, o amor esfriaria de tal forma que o inimigo enganaria muitos. Inclusive, cuidado, que ele enganaria até os escolhidos. Você é o escolhido, irmão? Você é o escolhido? Então cuidado para que não caia, porque a palavra do Senhor fala que Satanás poderia enganar até os escolhidos, a mim e você. Nós de nós mesmos não podemos absolutamente nada, nós não somos nada. Nós não podemos nada, mas com o Senhor nós somos tudo e podemos tudo. Mas o detalhe é você entender que você sem Deus, você não é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Eu participei de um podcast hoje onde o rapaz virou para mim e falou assim, pastor, fala um dos seus medos. E eu virei para ele e falei, olha, um dos meus medos é frustrar as pessoas, porque muitas das vezes, pastor, as pessoas elas veem nós, como eu posso expressar, tipo um super-homem, tipo assim, não, se o pastor orar, aí tudo dá certo. E infelizmente, nós não podemos nada se dele não vier. Então, quando nós oramos, e o Senhor, Ele se agrada, Ele tem propósito ali naquela oração, aí tudo acontece. Mas nós podemos orar, podemos chorar, podemos clamar, podemos jejuar, podemos fazer o que quiser. Se não tiver o propósito do Senhor, nada acontece. Ah não, pastor, não, o senhor está enganado. Vamos ver, a palavra do Senhor diz que Davi, quando ele pecou com Batseba, ele então a engravidou. E ela então gerou um filho do pecado. E o que aconteceu com esse menino? Ele, antes de morrer, adoeceu. Esse menino adoeceu. Davi ficou sem comer, sem tomar banho,
no quarto, jejuando, orando, dias e dias e dias, para que o Senhor tivesse misericórdia e poupasse a criança. Mas a resposta do Senhor foi: não. E a criança morreu. Então eu quero dizer para você que o não de Deus também é resposta. Nós temos que aprender. Muitas vezes a nossa alma está arrebentada, está totalmente ferida, e o não de Deus é o que vai acalmar o teu coração. Mas precisamos ser sensíveis à voz desse Deus. E eu trouxe aqui para nós, nesta noite, se os irmãos quiserem acompanhar, eu percebi, Emanuel, pastor, que aqui é uma igreja cristocêntrica, preza muita palavra, isso é muito bom. Na igreja passada que eu fui pregar lá, eu falei para os irmãos, olha irmãos, você sabe quando uma igreja ela é abençoada, quando uma igreja ela tem a presença de Deus, quando uma igreja você se sente bem, quando essa igreja tem o poder de Deus, não é quando tu está cheia e não tem cadeira vazia não, Manuel, é quando tem a palavra de Deus, é quando Deus é o centro, é quando Deus é que faz a diferença. Não pense você que é multidão que mostra que tem presença de Deus, não. Multidão muitas das vezes mostra oba-oba, multidão muitas das vezes mostra pulo, mostra gritos, mostra frustrações, mas não a presença de Deus. Tanto que toda vez que o Senhor precisava fazer uma boa obra, uma grande obra, Ele afastava a multidão. A multidão grita, a multidão aperta, a multidão oprime, mas a multidão, a maioria das vezes, é oba-oba. Quando você chega numa igreja lotada, abarrotada, dificilmente você sente aquele calorzinho, né, que a gente sente aqui. Aqui nós podemos até ser poucos em número, mas meu irmão, a presença do Senhor se faz real. Desde o momento que eu pus o pé ali, eu falei, rapaz, aqui papai se faz presente. Eu queria contar uma historinha para os irmãos. Posso contar uma historinha rapidinho? Eu escutei uma historinha, talvez você escutou, mas eu achei interessante, pastor. Essa historinha é uma história, tá? Não é verídica, é só uma história, mas leva a nós a refletirmos. Leva uma reflexão assim, realmente sincera e verdadeira. E eu achei muito interessante. Deu dia de domingo, 2 demônios se encontrou e falou assim um pro outro, falou, e aí, vamos no culto hoje? Aí o demônio falou, vamos rapaz, vamos no culto. Mas aí nós vamos ir com a igreja? Falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou para a esquerda, vou na igreja aqui, você vai para a direita e vai para a igreja para lá. E aí depois do culto a gente encontra aqui na praça, para a gente conversar o que aconteceu. E não, beleza, combinado, tudo certo. E aí, os 2 capetinhas pôs a Bíblia debaixo do braço e alinhou para a igreja. Tá bom. Passou então o período do culto, chegou o horário do encontro na praça. O primeiro capeta chegou lá, alinhado, terno bonitinho, cabelo no gel, penteadinho, todo tranquilo, todo feliz da vida, esperando o outro chegar. E tá lá, rapaz, né, que culto que foi bom. Nossa, mas eu vou ser mesmo daquela igreja, porque culto é bom demais. Quando é fé, chega o outro. E quando o outro chegou, Emanuel, o outro todo arrebentado, todo rasgado, olho roxo, saindo fumaça dele, ele todo estrupiado, o outro virou para ele e falou assim, que é isso, rapaz? O que aconteceu com você? Você não foi na igreja, não? Aí ele falou assim, não, fui na igreja. Aí ele falou assim, você não foi na igreja, não? Tá todo bonitinho, tá? Rapaz, fui na igreja. Ou igreja boa. Pastor, ele virou e falou assim, rapaz, que igreja boa? Eu quero cultuar lá. A igreja é boa demais. Rapaz, olha, eu fui lá no culto, um louvor, rapaz, não tem nada de Deus, mas que louvor, mas rapaz, eu cantei, eu levantei a mão, quando veio a palavra, nossa, não tinha nada de Deus na palavra, nossa, mas a igreja é boa demais, fria, você vê tanto que aquela igreja é fria, nossa, eu gostei demais, o pastor, mas que homem bom, rapaz, o homem é bom demais, não entendo nada da Bíblia, a palavra dele é fraca, é ruim, mas a igreja é boa demais, eu vou congregar lá. Mas e você, rapaz? Ele falou, rapaz, deveria ter que ser. Quando eu cheguei, olhei a igreja, eu vi. Quando eu vi a igreja é pequena, Manuel. Ele falou assim, rapaz, vai nessa igreja aqui.
Aí ele com a Bíblia debaixo do braço, quando ele pôs o pé na igreja, tinha uma senhorinha do copo de joelho aqui na frente orando. Aí ele disse que na hora que ele pôs o pé, a senhorinha ergueu a cabeça e falou assim: Jesus Cristo de Nazaré, queima Jesus, manda fogo Jesus, repreende Jesus, desce a tua espada inflamada. E ele virou e falou assim: rapaz, eu apanhei demais, moço, eu não quero passar perto dessa igreja mais nunca na minha vida. Ai, nossa Deus! Aleluia! Agora a pergunta que tem para mim e para você é: qual a igreja você pertence? Qual a igreja que é a sua? E quando nós estamos falando qual a igreja, Manuel, que é a sua, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de tijolos, eu estou falando aqui, ó. Qual a igreja que é a sua? Será que quando aquele capeta olhar para você, ele vai falar: opa, esse aí não, esse aí tem o brilho de Jesus na vida dele, esse aí eu quero distância, esse aí se eu encostar eu não vou pegar fogo, esse aí se eu encostar ele vai acabar comigo? Ou é aquela igreja que ele quer participar com você, ele quer andar com você, ele quer cultuar com você? Então é uma história, mas que leva a gente a refletir, porque muitas pessoas acham que por você estar dentro da igreja, assim como foi cantado, assim como o Emanuel falou, acha que por estar sentado, por estar tocando, por estar cantando, está tudo certo. E cuidado, irmão, que muitas das vezes você está aqui cantando, você está aqui batendo palma, você está aqui na oportunidade, você está aqui pregando, mas a sua alma está podre. Cuidado. Porque nós devemos ser verdadeiros adoradores. Porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos haveria muitos falsos profetas. A minha Bíblia diz isso. Não sei se a sua diz. Ela diz que nós teríamos vários profetas falsos que, enganariam muitos. Sabe como? Ia profetizar, ia curar, ia sarar, ia orar, ia cantar, ia pregar. Mas naquele grande dia, o Senhor Jesus iria olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso a palavra do Senhor é ela que ensina, ela que cuida, ela que sara, ela que transforma. Mas é interessante que quando a palavra do Senhor ela está sendo dirigida a você, a mim, muitas das vezes nós não queremos. Eu não entendo. O Senhor quer tanto você perto dele, o Senhor quer tanto ficar abraçado com você, o Senhor quer tanto que você caminhe com ele, e você o tempo todo: pastor, mas minha alma está tão amargurada, é porque o Senhor não sabe. Realmente eu não sei. É por isso que você tem que entregar a sua vida àquele que sabe, àquele que pode mudar, àquele que pode curar, àquele que pode transformar, àquele que pode trazer o alívio, o refrigério que você tanto procura. É aquele. Teve uma senhora que pediu uma oração para mim. E foi uma das orações, mano, mais difíceis que eu enfrentei. Ela virou para mim. Ela é católica, ela não é evangélica. E ela virou para mim e falou assim: pastor, meu esposo está muito doente. Ele gosta demais do Senhor. Ele gosta muito do Senhor. O Senhor me ajuda em oração? Porque ele acredita que o Senhor orar, quem sabe, Deus pode responder. E eu virei para ela, falei assim: olha, eu vou orar, claro. O problema é que nem sempre a resposta do Senhor é aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre a sua oração vai ser um sim. Nem sempre o seu desejo vai ser realizado. Porque a palavra do Senhor fala assim: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Não é pensamento de mal, é pensamento de paz, para realizar o desejo do teu coração. Mas o Senhor conhece o fim desde o início. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que dói, mesmo que machuca, mesmo que a nossa alma
fica arrebentada. Mas Ele tem propósito em tudo. E eu falei isso para ela, sabe? E eu falei com muito cuidado. Porque você falar para uma pessoa crente que lê Bíblia e ora é mais fácil. Porque ela compreende melhor. E ela me surpreendeu, ela falou assim: pastor, pode ficar tranquilo. Eu falei com o Senhor que seja feita a vontade dEle. O que for melhor para o meu esposo. Se o melhor para o meu esposo for morar com o Senhor, amém. Queria muito que ele ficasse, porque eu amo ele de verdade. Mas se o Senhor quiser levar, eu vou aceitar. Falei, amém, eu vou orar, irmão. Aí eu fui, orei, mandei para ela a oração. E passou 2 dias, ela foi mandar um texto para mim. E aí eu fiquei todo animado, porque o texto dela começava assim: ô pastor, obrigado pela sua oração. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Aí eu empolguei, sabe, que aquele início daquele texto, falei, glória a Deus, aleluia. O homem foi curado, saiu da UTI. E aí ela pegou e falou assim: meu marido saiu da UTI. Falei, glória a Deus. Falei para minha esposa, falei, nossa, ele saiu da UTI. Só que quando eu fui terminar de ler, o médico tirou ele da UTI para que ele fosse ter os momentos finais em casa, porque não tinha mais o que fazer. E aí ela falou assim: olha, ele faleceu, mas nós estamos muito felizes, porque sabemos que ele faleceu em Cristo Jesus. Agora, o que te leva a refletir, irmão, a pergunta que eu tenho para você: quando alguém vira para você e fala assim, irmão, estou precisando de uma ajuda sua, será que você está disposto realmente a ajudar? Porque quando você está disposto a ajudar, a ajuda que as pessoas muitas das vezes querem, não é dinheiro, a gente já pensa logo nisso. Muitas das vezes ela quer isso aqui, ó. Você tem entregue seu ombro para alguém? Você tem chorado com alguém? Você tem sentido a dor de alguém? Muitas das vezes a alma cansada, a alma ferida, ela vai ter o refrigério apenas você emprestando o seu ombro, apenas você fazendo aquilo que aquela família está fazendo ali atrás, dando um abraço. Quantas pessoas nós temos abraçado, pastor? Quantas pessoas às vezes nós não vimos mais na igreja, o banco está vazio, você olha e fala, mas aqui era o Fernando, ali era a Cristina, ali ficava o Paulo, lá o Rafael. Cadê essas pessoas? Cadê? Você foi lá ver o que aconteceu? Você foi lá entender a dor deles? O que levou que eles não mais fazem parte aqui? Então muitas das vezes nós estamos deixando a desejar. E eu vou falar para você, a Bíblia é tão, mas tão atual que eu fico impressionado. Que a Bíblia diz assim: ei, a seara é grande, mas os ceifeiros, você tem sido um ceifeiro do Senhor? Porque o Senhor, quando Ele foi morrer na cruz por mim e por você, Ele não se envergonhou, pastor. Quando Ele foi morrer pelo Manuel, quando Ele foi morrer por mim, pela minha esposa, por cada um aqui presente, Ele não se envergonhou. Ele não teve vergonha de ser cuspido, de apanhar, de ser açoitado, de ser cravado numa cruz, de passar o que passou, de ser chamado de mentiroso, caluniador, e tudo o que Ele passou, e mais. Ele foi exposto da cidade, de uma ponta a outra, mas Ele foi por mim e por você. Mas na hora de você falar a paz do Senhor, na hora de você falar um Jesus te ama, na hora de você abraçar, na hora de você dar um beijinho, você tem vergonha e é tímido. E a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então é por isso, cuidado. Sabe por quê? Naquele grande dia, está vendo isso aqui? Vai ter um telão desse lá.
Vai ter um data show desse aqui lá. E sabe o que acontece? Ele vai virar e falar assim: Emanuel, chega aqui. Emanuel, ô senhor, essa é a versão Francimar, tá? Ô senhor, vamos, como é que o senhor está? Pega na mão, senta aí. Aí ele vai e senta aqui. Todo mundo está aí, ó. E o Emanuel senta aqui. E o senhor então vira para o Emanuel e fala assim: Emanuel, agora é a hora de nós assistirmos a tua vida, a tua história. E aí é um problema, Emanuel, porque cada dia que passa na nossa vida é uma página de um livro escrito por mim e por você. É escrito por nós. Nós escrevemos a nossa história, nós escrevemos o nosso livro e não tem como rasgar as páginas. O único caminho que temos é Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele percebe que nós estamos andando em caminhos tortuosos, Ele puxa a nossa orelha. E Ele é o único corretor eficiente de Deus. E Ele vai virar e falar assim: Emanuel, está vendo aqui? Você conhece essa pessoa? Aí o Emanuel olha e fala: não, Jesus, não conheço não. Conhece não? Essa pessoa aqui, ela chama João Ferreira da Cruz. Aí o Emanuel fala: Jesus, não conheço não. Pois é. Mas esse cara aqui, você lembra um dia que te chamou para fazer uma visita? E aí você disse que não ia porque você estava cansado, tinha chegado do serviço naquele dia, e aí a sua esposa estava meio com raivinha, e aí você não foi na visita? Ah, lembro. Pois é, era para você ir lá na casa do João. E o João ia escutar a minha mensagem, a minha palavra, através da sua vida. Só que você não foi, Emanuel. E o João morreu, sem conhecer a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele não conheceu por causa de você se acovardou. Já pensou isso, irmão? Isso vai ser a realidade de muitos. Vai ser a realidade de muitos. Como estão as tuas mãos perante ao Senhor naquele grande dia? O que você tem para apresentar para Ele? Será que as páginas dos teus livros, não estou dizendo que vai ser impecável, vai ter erros, mas na hora que o erro vier, meu Deus, pega essa visão, irmão. Quando aparecer na página do livro do Emanuel um erro, uma falha, um pecado, sabe o que acontece? Vai para Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nunca te chamou pelo pecado, Ele te chama pelo nome. Quem expõe é Satanás. Mas aquele que se arrepender. Então por isso nós temos que vigiar. E diante dessa situação, eu preparei aqui para os irmãos um livro, a palavra no livro de Isaías 43, 19. Se os irmãos puderem acompanhar, quiserem ficar sobre os pés, nós vamos ler 3 livros. Fala livro, não vamos ler tudo não, viu, irmão? Só o primeiro nós vamos ler tudo. Isaías 43, depois nós vamos Jeremias e Lamentações. O bom que vem Isaías, depois Jeremias e depois Lamentação. Então está bem na sequência, né? Amém? 43, 19. Diz assim. Amém? Nada são em comparação com aquilo que irei realizar. Aleluia. Será algo inteiramente novo. Olhem, até já comecei. Não está a ver? Farei um caminho através do deserto deste mundo, para que o meu povo regresse à sua pátria. Farei aparecer rios para eles nesse deserto. Glórias a Deus. Vamos para Jeremias 29, 11. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. E para a gente encerrar, Lamentações 3:40. Lamentação é o próximo livro, Lamentação 3:40. Amém? Examinemo-nos a nós próprios antes e arrependamo-nos, voltemos para o Senhor. Amém? Sente-se adorando ao Senhor. Glória a Deus. Santo. Interessante que eu estava vendo aqui os hinos, o Emanuel aqui puxando os hinos da harpa e cantando, e eu percebendo o tanto, pastor, que estava de acordo com o texto. Falei, cara, é tremendo quando o Senhor está na frente da batalha, porque tudo vai caminhar. É maravilhoso. E eu vendo ele cantando ali os hinos da harpa, e eu viajando na letra. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado, porque só o Senhor conhece o pensamento que tem sobre nós. E é interessante que eu virei para vocês e falei assim, irmãos, nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Nós precisamos estar sensível à voz do Senhor. Mas muitas das vezes as adversidades, elas nos impedem de escutar e de prosseguir e de fazer o que é certo. Quando Elias, ele estava fugindo de Jezabel, Elias então, apavorado, ele foge pelo deserto e ele encontra então uma caverna no monte. E ele entra nesse monte e fica escondido. E ali escondido, de repente vem uma tempestade. E essa tempestade muito forte, muito poderosa, muito gigante. Então ele pensou, epa, só pode ser quem? Só pode ser Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus não estava na tempestade. E Elias, então, ele ficou procurando escutar a voz de Deus na tempestade. Mas ele não escutou, ele não saiu. E ele ficou dentro da caverna, esperando. E esperando. De repente, a Bíblia diz que veio um grande terremoto. E o terremoto abalou tudo, tremeu tudo e falou, opa, agora é Deus. Porque esse terremoto está muito forte. E não escutou a voz de Deus. E a Bíblia diz, Deus não estava no terremoto. E a Bíblia continua e ela fala que viu um grande vento. Ela diz que esse vento foi tão poderoso, tão forte, que ele cortou as montanhas. E Elias então falou, opa, agora é Deus. E a Bíblia diz que ele não estava naquele vento. Quando passou o terremoto, a tempestade e o vento, a Bíblia diz que veio uma voz mansa e suave. Elias, Elias, o que você faz dentro dessa caverna? Ele, não, Senhor, é porque começou a desculpa. Então, para você entender que nós precisamos enfrentar, nós precisamos conhecer a voz do Senhor, porque muitas das vezes a tempestade está batendo forte, o vento está batendo forte, o terremoto está batendo forte. Se você apavorar, você é tragado. Aprenda a escutar a voz do Senhor. Aprenda. Não ouviu? Opa, então Deus não está nesse negócio. Pastor, não estou entendendo. Está entendendo não, irmão? Muitas das vezes nossa alma está tão ferida, está tão abatida, está tão cansada, que qualquer tempestade lá fora a gente acha que é Deus. Ou seja, qualquer proposta que chega para você, você quer aceitar. Qualquer prato que é posto para você, você pensa, oh, Deus mandou para mim, glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Verdade. Cuidado com as companhias. Verdade. Cuidado onde você anda. Cuidado com quem você anda. Verdade. Cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você escuta. Porque é muito mais fácil, Emanuel, você chutar a pessoa aqui da igreja problemática do que você tentar curar ela. Porque curar é difícil. Curar, ela cai, aí se ajuda, ela cai, se ajuda, ela cai, se ajuda, ela cai, se ajuda. Você fala, até quando? Até quando nós tivermos fôlego de vida. Porque quando
você pega aqui o livro de Provérbios, ele fala assim: ei, o homem pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele vai levantar, porque ele está com o Senhor. Então cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O que nós não podemos, meu irmão, é acostumar com a queda. Nós não podemos acostumar com o chão. E muitas das vezes nós estamos acostumados com o chão. Nós estamos acostumados com a queda, ficar lá embaixo. Porque essa é a função de Satanás. Mostrar para mim e para você que o nosso lugar é no chão. Mas ele está muito enganado. Porque Satanás não está preocupado. Nenhum momento, pastor. Se você tem problema em casa, se você tem problema com seu filho, se você está vindo na igreja de coração ruim, duro, pesado, se você está vindo de qualquer jeito, se você está endividado, se você está chorando, se você tem enfermo na família, se alguém morreu, se alguém adoeceu, ele não está nem aí com isso. Isso para ele não faz a menor diferença. Ele quer que você fique no chão. Quanto mais afundado, melhor. Mas sabe o que preocupa ele? É quando você está lá caído, arrebentado, destruído. Você olha só os carros para cima e fala: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, socorre-me. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí sim, Satanás estremece. É quando você é colocado de pé, é quando você toma posição, é quando você sacode a poeira, é quando você fala assim: ei, chega de luto, chega. Assim como Davi ficou em luto pelo filho, não comeu, não bebeu, não dormiu, rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça. Mas quando o filho morreu, o servo dele chegou lá, bateu na porta e falou assim: Senhor, Davi saiu e falou assim: menino morreu. Falou: então beleza. Entrou, tomou banho, trocou as vestes e foi comer. Aí você fala: mas que é isso, pai? É muito duro de coração. Não. Ele entendeu que não tinha mais o que fazer. O luto acabou. A dor vai, mas agora foi entregue ao Senhor. Eu preciso me colocar de pé. Eu vou ficar caído até quando? Eu vou ficar lamentando até quando? Eu vou ficar murmurando até quando? Nós precisamos nos colocar de pé. Nós precisamos deixar passado no passado. Porque se você não entender que o lugar do passado é lá, é em Cristo, porque a palavra do Senhor diz que Ele pega o meu e o seu pecado e joga onde? Do lado do esquecimento. E Ele não te cobra mais. Você nunca vai ver Jesus chamando a prostituta de prostituta, o cachaceiro de cachaceiro, o ladrão de ladrão. Ele não vai fazer isso. Ele vai olhar e chamar de filho. Jesus não te acusa. Jesus te transforma. Jesus não levanta a prova para te matar. Ele levanta a prova para te restaurar, fazer um renovo em você. Jesus, ele é tão maravilhoso que você ora para Ele e fala assim: Senhor, faz morada em mim, faz morada em mim, eu preciso tanto de você. E aí, Jesus então fala assim: filho, eu quero fazer morada em você, é tudo que eu mais quero. Aí você fala: Jesus, pode vir. Aí Jesus vem, Jesus chega na sua casa, a sua casa. Jesus chega na sua casa. Quando Jesus olha, está móveis derrubados, está aquela sujeira, está tudo caído, está tudo arrebentado, está tudo imundo, e Jesus está com o altar para colocar, e Jesus olha e fala: mas eu vou colocar onde esse altar? Eu vou pôr, não tem espaço. Aí ele vira e fala: filho, eu quero muito, mas para mim colocar o altar no teu coração, eu preciso de mudança,
de transformação. Eu preciso que você jogue o passado fora. Eu preciso que você tenha mudança de vida. Eu preciso que você tenha uma transformação, uma limpeza verdadeira e espiritual. Porque no momento que eu chegar e a casa estiver limpa, aí sim tem como eu colocar ali o meu altar e nós sermos um. Glória a Deus. Meus queridos, é tanta coisa que dá vontade de falar, é tanta coisa, a gente fica, ferve, pastor, da gente querer mostrar para você o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso estar com Ele. Ele nunca falou para nós que seria fácil, nunca falou para nós que seria tranquilo, não, mas Ele garantiu a vitória, Ele garantiu a vida eterna. Ele garantiu você estar sentado à mesa junto com Ele. Isso Ele garantiu, mas Ele garantiu isso para todos. Ele falou para todos. Eu queria que nenhum se perdesse, mas infelizmente nem todos querem esse Jesus. Muitos não querem, porque para você ter esse Jesus que eu estou te apresentando, para você ter a sua transformação, para você alcançar o teu milagre, para você alcançar a tua vitória, você precisa de um renovo. Você precisa negar a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir. Você está preparado para negar o Senhor? Para negar a você, para seguir o Senhor? Você está preparado para isso? Porque negar a você mesmo é você sair dos caminhos que não agrada ao Senhor. Estou entendendo, tá não? Se você era enganador, você vai ter que parar de ser enganador, assim como Zaqueu. Se você era mentiroso, tem que parar de mentir. Se você era soberbo, tem que parar de ser soberbo. Se você era ranzinza, tem que parar de ser ranzinza. Se você acha que você é o melhor da igreja porque toca, você tem que ser humilde. E você tem que entender, o Senhor não precisa de você não, você precisa dele. Você precisa dele. Tem pessoas que quando senta aí onde você está, irmão, acho que não é nem o pastor, acho que é Deus. Cheguei para tocar. Vamos passar o som. Por favor, um pouquinho mais de retorno aqui, porque o meu pleito. Irmão, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Às vezes o irmão que está aqui cantando fica até sem graça, porque ele é meio desafinado, e se ele errar, você já olha para ele, parecendo o olho do ciclope, querendo fulminar o cara. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós precisamos dessa limpeza espiritual. Nós precisamos viver em comunhão. Se você não consegue viver em comunhão aqui, como você quer viver lá? Aqui é um pouco prazo de tempo, lá é a eternidade. Precisamos amar, precisamos abraçar, precisamos entender um ao outro. A Bíblia fala que nós devemos amar um ao outro. Será que nós temos feito isso? A igreja hoje, num contexto geral, está tão difícil. É tanta coisa que a gente vê. E que hora que a Alice falou? Oi? 19? 5 minutos? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos um contexto aqui, vou fazer um resumo rápido, porque como eu falei, o tempo urge, passa muito rápido. Aqui quando nós lemos aqui Isaías 43, 19, Jeremias 29, 11, aqui o profeta ele estava escrevendo a um povo que muitas das vezes está, assim como você ou talvez como eu, eles estavam desesperançados, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles estavam arruinados, porque aqui o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles estavam presos na Babilônia. E Manuel cantou o hino da harpa que falava que o povo de Israel, eles precisavam arrepender ao Senhor, adorar ao Senhor. E aí eu lembrei na hora, eu falei, rapaz, olha para você ver, quando você vai ler o livro de Jeremias, a Bíblia diz que esse povo foi cativo, sabe por quê, pastor? Por causa das suas escolhas erradas. Por causa das suas escolhas erradas, deixa eu te falar. Nem toda prova, nem todo sofrimento, nem tudo que te acontece é a ausência de Deus, viu?
Muito pelo contrário. Deus que se levanta. Não, pastor, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é amor. Mas ele tem uma zorrada de menino que você vira. Ele tem um chicote que quando ele levanta esse chicote, sai da frente. Quando Abacuque vira e fala assim: Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, o ímpio está prosperando, o ímpio está tendo liberdade, está tendo riqueza, está tendo bonança, e aqui os justos estão apanhando, e está tudo errado para o justo. Deus, o que está acontecendo? Abacuque esperando que Deus ia alisar ele. Aí ele vira para Abacuque e fala assim: Abacuque, você não sabe nada. Deixa eu falar um negócio pra você. Você está achando que o povo está sofrendo? O povo está sofrendo não. Eu vou levantar uma nação contra esse povo. Essa nação chama Caldeus. Depois você lê lá o livro. Ele fala assim, uma nação terrível, uma nação canibal, uma nação que onde ela passa é pior que gafanhoto. Destrói tudo, não tem amor, não tem piedade. E eu vou levantar essa nação. Aí você fala assim: pastor, não estou entendendo, não, irmão. Deus falou quantas vezes para você consertar, quantas vezes para você endireitar suas veredas, quantas vezes para você parar de mentir, quantas vezes para você alinhar, e você não quer. Ele fala: você não quer não, irmão? Não tem problema não. Vou levantar o Abacuque, os caldeus. E aí, Jeremias, ele fala com o povo de Israel exatamente isso. Ele fala com o povo, fala: ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz, não de mal, para realizar o desejo do seu coração. Aí o povo de Israel falou assim: nossa, glória a Deus, Deus lembrou de nós estamos cativos, agora nós vamos ser libertos. Aí, essa palavra foi para um povo cativo, destruído, rebentado, trouxe a esperança. Aí Jeremias falou assim: só tem um probleminha, é no tempo de Deus, é no tempo dele. E aí você então fala assim: não, pastor, não tem problema, pode ser no tempo de Deus. Deus fala: você tem certeza? Não, pode ser no tempo de Deus. Eu quero a minha resposta, mas que seja no tempo de Deus. Senhor, eu vou te amar, eu vou te adorar, eu estou com o Senhor, não importa o que vier. Aí Deus fala: certeza? Certeza. Então tá bom, conversa comigo lá no deserto. Fala: não, Senhor, eu não abro, eu estou contigo e não abro. Certeza? Certeza. Conversa comigo no deserto. Aí você fala: Senhor, que isso? É eu, Senhor. Ele fala: porque Pedro virou para mim e falou assim: Senhor, contigo eu morro junto, contigo eu atravesso o que tiver que atravessar, eu enfrento o que tiver que enfrentar. Na primeira adversidade, virou para Pedro e falou assim: ei, você não é um deles? Pedro virou e falou assim: não, eu nunca vi esse homem. Falou: não, mas você fala igual a ele, você veste igual a ele. Pedro pega e fala: não, eu não conheço. É no deserto que você mostra quem é e quem não é. Senhor, mas eu estou pronto. Eu estou na campanha, eu orei, eu estou aqui no hospital da alma, eu quero ser curado. Senhor, eu estou contigo. Aí Jesus vira para você e fala: então beleza. Esse povo, depois dessa promessa, eles foram libertos. Eles foram soltos da Babilônia. Depois de quantos anos? 10? Não? 20? 30 anos? Não? 40? Não? 50? Não? Se você pegar Jeremias 29, a palavra do Senhor fala: 70 anos eles ficaram cativos. Quantos anos? 70 anos! E aí você fica reclamando que a sua bênção não chega, que a sua vitória não chega, que nada acontece, e Deus vira para você: calma, eu estou trabalhando. Você não entende que é no tempo dele, não é no nosso. É por isso que, independente da situação que você e eu estamos vivendo, devemos adorar ao Senhor. Devemos continuar a nossa caminhada. É interessante que quando você pega aqui o livro e vai ler, ele fala assim: deixa eu te falar um negócio. Deus mandou você casar,
construir casa, plantar horta e orar pelos seus inimigos. Aí o israelita falou assim: mas peraí, mas se Deus mandou fazer tudo isso, casar, construir casa, ué, mas então quanto tempo vai demorar para nós sair do cativeiro? Não, 70 anos. Será que você adoraria esse Deus ainda? Será que você ainda seria fiel? Será que você ainda viraria e falaria: Senhor, eu estou contigo? Então nós precisamos muitas das vezes rever o que nós estamos dispostos a enfrentar pelo Senhor. Porque Ele jamais vai afastar de mim e de você, mas nós que damos os passos para trás. E eu quero te dizer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Se você ainda não aceitou, não reconheceu como único Senhor e Salvador da tua vida, não perca tempo, porque o dia é hoje, amanhã pode ser tarde. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Guarda o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.